Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero estar fazendo agora a segunda parte da narrativa que trata da história da nossa igreja. Na primeira parte, eu finalizei falando sobre as frentes de trabalho que nós temos atuado, né? É onde eu falei do ministério infantil, e o Senhor tem abençoado muito a nossa igreja nesse sentido. Mas eu quero falar um pouco agora sobre como é que foi esse desdobramento até chegar até a essa estrutura que nós estamos agora, né? E aí eu quero voltar à Estrada do Cajueiro, a casa do nosso amigo o Marcelo Pintas, que naquela ocasião era diácono, e a irmã Luciana. Bem, no segundo culto, nós tivemos uma contribuição no valor de R$ 2.000. E foi muito abençoador. Nós já começamos a apoiar a obra missionária, ajudar alguns missionários, e o nosso irmão diácono, naquela ocasião, Elias Delfino, que é um homem muito visionário, muito proativo, né? Ele começou a procurar um espaço estratégico para nós alugarmos, que ficasse bom para todas as pessoas que estavam compondo aquele momento a igreja, pois nós morávamos em lugares distintos. Tinha gente de Niterói, gente de Itaipuaçu, gente de São Gonçalo, gente de Itaboraí. Então, eram vários lugares. E de Itaipuaçu, naquele momento, estava um pouco contramão para algumas pessoas. Então, nós estávamos tentando facilitar para a maioria, para facilitar a vida de todos, né? E que ficasse em um lugar estratégico para que todos pudessem se deslocar das suas residências e ir até a igreja. Então ele começou a procurar, né? E incansável, né? Ele achou 3 lugares, e eu fui com ele nesses 3 lugares, né? Aonde um deles foi na rua Gildásio Amado. E na rua Gildásio Amado, nós vimos uma casa que tinha uma garagem para 2 carros, né? A casa era um sobrado e a garagem embaixo. E assim, muito nos encantou aquele espaço, porque dava uma nave de igreja boa. Já a varanda da garagem já era praticamente uma tribuna. E nós começamos o processo de negociação, e assim, muito rapidamente a pessoa nos ofereceu o espaço, e o dinheiro que nós arrecadamos, que era os 2.000, era o valor fechado do depósito que nós precisávamos. E nós alugamos ali aquele espaço, né? Demos uma pintura, demos uma ajeitada, e foi quando a igreja sai da casa do diácono Marcelo e da Luciana e vai para um espaço seu, alugado, mas sobre a sua responsabilidade. E a igreja começa a ganhar corpo ali. E nós saímos, nós alugamos, começamos o primeiro culto numa quarta-feira, e várias pessoas da rua, os moradores da rua, vieram para a igreja, estavam conosco nos cultos, e assim Deus deu um crescimento a gente muito abençoador ali, com almas, né? E ali os ministérios da igreja começaram a se organizar, como também a parte estrutural da igreja, como CNPJ, né? Estatuto, ata, confissão de fé, tudo que nós organizamos como projeto, ali virou uma realidade. Foi a partir daquele espaço ali.
os ministérios foram ganhando forma e fizemos conquistas ali, né? E naquela época teve uma enchente muito forte na região aqui de São Gonçalo, e nós, como igreja, nós assistimos a comunidade do Jardim Alcântara lá na Cerâmica, do Salgueiro, ajudamos muita gente. Deus deu uma graça a nós, uma condição que mesmo com pouca força, nós fomos um canal de bênção na vida de muita gente. Almas que nós ganhamos ali, nós regularizamos a situação matrimonial, nós batizamos pessoas, nós casamos pessoas, e foi muito legal, foi muito abençoador. Deus abençoou de tal maneira que pessoas de lugares distantes começaram a enviar recursos para a igreja, e com esse recurso nós compramos as cadeiras cochoadas da igreja, né? Compramos 60 cadeiras cochoadas, lindas, que estão conosco até hoje, né? Compramos um ar-condicionado para o Ministério Infantil, né, de 10 mil BTUs. Nós compramos uma bateria eletrônica para ser usada na igreja, compramos violão, né? Compramos alguns equipamentos. O Senhor abençoou de uma maneira muito grande, prosperou a igreja ali, e quando nós finalizamos, depois de 3 meses, um outro lugar que o diácono Elias tinha mostrado era um prédio que tem na Avenida Maricá, mas que era fora da nossa realidade, a gente não tinha a menor condições, né? Mas ele falou, aqui que era bom para nós, pastor. E aí, com 2 meses lá na Gildásio Amado, indo para 3, o nosso espaço ficou pequeno, já não cabia mais a gente, já não atendia mais às necessidades do ministério, e começamos a sonhar, e começamos a orar, e o Senhor trouxe ao nosso coração aquele prédio que o diácono Elisa havia dito. E foi naquele momento então que nós começamos uma campanha de oração. Eu fui com alguns irmãos, botamos a mão na porta do prédio e demos uma proposta para a imobiliária, e nós então conseguimos a aprovação para alugar aquele espaço. E nós saímos de uma rua de fundo e fomos para a rua principal, num espaço muito maior. E assim foi uma mudança muito, muito grande, que nós não só fomos para esse espaço novo, como também adquirimos um som novo, um som potente, um som forte, né? Que foi um investimento por parte de alguns irmãos que abençoaram significativamente a igreja. E passamos a ir para aquele espaço. É interessante que já havíamos consagrado alguns obreiros ao ministério, ao diaconato, né? E ao ministério de evangelista, que naquela ocasião foi o diácono Marcelo Pintas, foi a evangelista, o Cláudio Moisés foi ao diaconato, o Léo Pavan foi ao diaconato, né? Alguns irmãos foram ao diaconato, como também irmãs, como a Mariângela, a Rosângela, e foi um momento abençoador na história da nossa igreja, né? Nossos primeiros obreiros consagrados no ministério, e passamos ali para esse novo espaço, começamos a trabalhar no primeiro culto de inauguração ali na Avenida Maricá. O Senhor já nos presenteou com uma alma que se rende a Ele. Primeiro culto, primeira pregação, e começamos a trabalhar, a fazer evangelismo, mutirões missionários, essa pegada nossa da igreja, e Deus deu um crescimento à igreja. A igreja teve um tibum, fizemos algumas obras, né? Até esse momento estávamos só na parte de baixo,
Mas aí o proprietário nos fez uma outra oferta para nós pegarmos a parte de cima, que era uma coisa irreal para nossas condições. Mas o Senhor foi abençoando tanto que chegou um momento que Ele deixou a nossa condição. E nós então pegamos todo o prédio, que custaria R$ 9.000, por menos de R$ 4.500. Pegamos tudo. E como Deus abençoou a nossa vida. Nós pegamos o prédio todo, e aí agora o Ministério Infantil tinha boa sala, o seminário tinha sala, nós tínhamos espaço para fazer festas, tínhamos um salão de festa lá no 3º piso, e tivemos então novas consagrações de obreiros. Obreiros foram consagrados ao presbitério, né? Obreiros foram consagrados ao ministério pastoral, foram consagrados a diáconos, né? a evangelistas. Deus foi dando essa condição, e nessa altura do campeonato nós já estávamos trabalhando tanto com várias frentes missionárias, né? Estávamos com 4 missionários no exterior, estávamos com os missionários lá no Suarinho, estávamos com missionários já no lixão de Itaoca, estávamos com frentes de trabalho de evangelização nas comunidades, nos bailes funks, evangelismo de carnaval, e o Senhor fazendo um grande movimento com a nossa igreja, nos usando, até que instaurou no nosso país essa crise financeira muito grande, que afetou fortemente 2016, 2017, parte de 2018, foram complicados para o nosso país, para a nossa nação, né? Uma crise financeira forte, a Comperj para, e muitos irmãos desempregados. Mas Deus nos deu graça que nós, em momento algum, cortamos os missionários, mantemos as frentes de trabalho, a ação social, mas permanecer lá no Alcântara estava difícil para nós. E sempre com o critério que nós temos de não implantar a igreja onde tem igreja. O seu Alves, ele procurou agora não mais o diácono Elias, mas presbítero Elias Delfino, que por sua vez é o grande mentor desta igreja, é o grande mentor, é a pessoa que botou a cara, né? E o seu Alves procurou ele e apresentou esse espaço que nós estamos hoje no Mutondo, né? E depois de uma negociação, conversa e oração, com uma boa proposta, nós então saímos do Alcântara ali na Vida Maricá e viemos para cá, na rua Frei Orlando, número 16, no Mutondo. E assim, Deus tem nos abençoado aqui portas se abriram, nosso proprietário, que é o seu Alves, é uma pessoa maravilhosa, que tem abençoado a igreja, tem nos ajudado, foi canal de Deus para estarmos aqui, e formou-se uma parceria, uma aliança muito boa, né? Estamos aqui para comprar esse espaço, para adquirir esse espaço, é interesse dele vender esse espaço para a igreja, e eu sei que muito em breve o Senhor colocará esse espaço em nossas mãos, né? O Senhor vai selar para a glória dele, eu creio, em nome de Jesus. E aqui nós começamos a ampliar outros trabalhos da igreja, né? Outros trabalhos, o seminário a todo vapor, né? O seminário em pleno funcionamento, com curso médio e curso de bacharel em teologia, com possibilidade de complementação teológica junto às faculdades para reconhecimento do MEC, porque a nossa grade é compatível. E novos obreiros foram consagrados aqui, né? Novos obreiros
foram consagrados ao ministério de evangelista, de diácono aqui, de presbítero aqui. E então nós somos uma igreja que tem formado obreiros e temos enviado esses obreiros. Final deste ano, né, nós teremos aí outra consagração de obreiro, aonde o nosso missionário lá no Suarinho, evangelista Leandro Matias, vai ao ministério pastoral para a glória de Deus Pai. Que coisa linda que o Senhor tem operado aqui em nosso meio. É uma igreja muito sadia, que não para de formar obreiros, de investir no ministério das pessoas, de valorizar as pessoas, respeitar as pessoas, e não só todo esse amparo, mas também nós enviamos essas pessoas. A igreja então tem ganhado corpo, tem ganhado nome. Agora temos investido nas mídias sociais, onde temos um canal da igreja no YouTube, com nossos cultos online, ao vivo, né? Temos organizado o site da igreja, que em breve vai estar à disposição de todos, para apresentar o que é a Igreja Batista Expandindo o Reino. É uma igreja sadia, equilibrada, abençoadora, que está com seus ministérios bem definidos, que tem seus ideais muito bem fixados, e que o que nós precisamos hoje é de duas coisas. Nós precisamos da unção do Espírito de Deus, que é a coisa mais importante. Não se faz obra de Deus sem poder de Deus. O poder de Deus é a urgência que nós temos para fazer a obra do Senhor. Não é dinheiro, né? Não é amparos humanos, é o poder de Deus. Sem poder de Deus, a obra do Senhor não consegue ter segmento, prosseguimento, desenvolvimento. É o poder de Deus que faz a diferença na obra de Deus. E a segunda coisa importante, né, é a unidade da igreja. Nós somos uma igreja que tem preservado uma unidade de sentimento, de pensamento, de espiritualidade, de visão, de missão, de valores, que tem feito toda a diferença. E eu sei que o próprio Deus vai se encarregar de enviar recursos, de enviar novas pessoas, tanto para se converter, para ser batizado, como para compor a igreja e ao ministério, né? Estamos indo agora, nesse final de abril de 2019, para o 5º batismo lá na igreja do Suarinho. Isso é maravilhoso. Almas têm sido batizadas e vidas têm sido regularizadas. Aonde o Senhor tem nos colocado, nós temos feito a diferença, como sal e como luz, né? E a marca desse ministério é a seriedade. Então nós montamos essa estrutura junto com a igreja. Tudo foi feito junto com a igreja. A igreja tem conhecimento de tudo, sabe de tudo. Ela é cooperadora de tudo que é feito nesse lugar. Eu não tenho o que reclamar dos meus irmãos por infidelidade, por falta de compromisso, né? Por rebeldia. Não. Graças ao bom Deus, é uma igreja sadia e abençoada. E foi por esse motivo que, quando a diretoria foi montada, a própria igreja escolheu a sua diretoria sobre indicações de uma comissão aonde pegou as pessoas mais sérias que eu conheço, as pessoas mais pedra 90. Por quê? Porque uma pessoa não faz uma liderança,
uma liderança é uma composição. Então não basta ter uma pessoa séria e uma desonesta. Todos têm que ser sérios, todos têm que ser honestos, todos têm que ser pedra 90, com personalidade, com opinião, não massa de manobra, não pessoas manipuladas, mas pessoas com opinião, pessoas sérias, porque essas pessoas vão ter posicionamento, vão ter atitude quando não concordarem, quando não tiver certo, elas vão ajudar a manter a igreja e a liderança no seu lugar. Infelizmente, boa parte dos lugares aonde a igreja se perde, a liderança se perde, é porque falta pessoas sérias, pessoas de opinião, de personalidade, de atitude, que não sejam coniventes, que têm opinião e têm postura, que infelizmente tem gente que tem até opinião, mas não tem postura, não se posiciona, ou seja, não concorda, mas continua, permanece. Quero até abrir aqui um parente para dizer, você está em pecado, meu irmão, você está errado, meu irmão. Se você não concorda e permanece, e já está claro que está errado, se está errado e você permanece, você é pior do que essa liderança, você é pior do que essa igreja, porque você é aquela pessoa que sabe a verdade, conhece a verdade, mas decidiu viver na mentira, decidiu permanecer na mentira, ou seja, teve a luz para entender, mas optou voluntariamente a estar nas trevas, né? Você tem que ter postura, não adianta ter opinião e não ter postura. E a igreja escolheu justamente as pessoas que têm postura e opinião. Então hoje a diretoria da igreja ela é composta pela minha pessoa como pastor presidente, presbítero Elias Delfino como primeiro vice-presidente, diácono Léo Pavan como segundo vice-presidente, primeira secretária, a minha esposa, Cláudia de Paula Oliveira Benevides. Segunda secretária, a Márcia Pavan. Primeira tesoureira, Diaconisa Mariângela. Segunda tesoureira, Diaconisa Rosângela. E um administrador hoje, presbítero Carlos Eduardo. Então essa é a diretoria da igreja nesse momento, né? E é uma diretoria forte de gente de opinião, de personalidade, de atitude, de verdade, de seriedade. E todos aqui sabem como funciona a igreja. Não tem obscuridade, né? Nosso relatório financeiro não é obscuro a igreja. Mensalmente nós colocamos no mural da igreja, né? Todo início de mês vai para o mural da igreja, para toda a igreja ver o que é feito com a finança da igreja, porque nós não precisamos esconder nada, nós não precisamos camuflar nada, disfarçar nada. Tudo que é feito aqui é aprovado pelo corpo de oficiais e pela igreja. Eu quero dizer com isso que com 3 anos e 4 meses, como igreja, nós conseguimos ter a estrutura que temos, porque pegamos todo o recurso e administramos com clareza e com dignidade. E não foi por conta disso que precisamos usar de outros meios para conseguir ar-condicionado, cadeira acolchoada, comprar som, comprar instrumento, equipamento, implantar novas igrejas, sustentar missionária, ação social, né? Não foi por esse motivo, nem sustentar obreiros. Não precisamos fazer nenhuma dessas formas que tradicionalmente as pessoas fazem, que nós não somos favoráveis. Campanha,
carnês, uma petição de dinheiro constante, né? Tentando jogar no colo da igreja a responsabilidade da liderança. Graças ao bom Deus, nós temos preservado e vai continuar assim, porque nós colocamos tudo no estatuto da igreja e no nosso regimento interno e na nossa confissão de fé. Graças ao bom Deus, nós conseguimos comprar tudo e tirando do caixa da igreja, da tesouraria da igreja, nós chegamos até aqui. Por isso, eu queria apresentar para você, meu companheiro de ministério, que é possível uma igreja ser bíblica, uma igreja ser séria e ela alcançar e se desenvolver. É possível, né, a igreja conquistar o que ela precisa conquistar, sem usar de nenhum tipo de artimanha, de articulação que é contrário ao ensinamento bíblico. É possível ter um ministério sadio, sem disputa, quem prega mais, quem prega menos, quem tem oportunidade. O metro quadrado do púlpito não é meu, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, a igreja de Jesus. E eu fui chamado por Deus para cuidar da igreja de Jesus. E junto com os obreiros que estão comigo, nós nos unimos para cuidar da igreja de Jesus, para no dia que o Senhor chamar a mim e a eles e a igreja, nós podermos apresentar a igreja que é dele. O dia que você nutrir no seu coração que a igreja é sua, que é você que manda, que é você que faz, isso já não é mais igreja e você não é mais pastor. Tenha certeza disso. Que o Senhor vos abençoe.